tudo bem? Eu sou a professora Ana e estarei com vocês nesta aula de robótica. Para começar, vocês já sabem, vocês vão pegar o seu caderno, sua folha de registro, colocar a data de hoje, robótica. Nessa aula, nós vamos começar falando sobre os sentidos humanos, tá? Primeiro a gente vai começar nessa parte, depois vocês vão entendendo por que eu vou começar por aí. Vocês lembram quais são os sentidos humanos? Vocês sabem quais são? Veja aí na tela. Nós temos o olfato, a visão, o tato, a audição e o paladar. Então, esses são os sentidos humanos, né? Então, agora nós vamos fazer um exercício para que vocês lembrem algumas coisas, né? Então, olha lá, o número 1. Quais são os órgãos responsáveis pelos sentidos humanos? Qual a função de cada um deles? Vocês sabem me dizer? Então, você pode ir registrando junto comigo essas informações. Vamos pensar aí. Na letra A, nós temos a visão. Quais são os órgãos responsáveis pela visão? E qual é a função da visão? Então, os órgãos responsáveis são os olhos, certo? E qual é a função da visão? O que ela tem que fazer? Enxergar o que está à nossa volta, certo? Essa é a função da visão. E agora nós vamos para a letra B, a audição. Quais são os órgãos responsáveis pela audição? Os ouvidos, orelhas, né? Na verdade são os ouvidos, mas vocês podem ter pensado orelhas. Qual é a função da audição? Pense um pouco. Então é ouvir os sons, certo? E qual é a função da letra C, do olfato? Pense aí um pouco. O órgão responsável pelo olfato é o nariz, certo? E qual é a função? Sentir os cheiros, isso mesmo, sentir os cheiros. E agora faltam mais alguns sentidos, pense aí. Na letra D, nós temos paladar. Qual é o órgão responsável pelo paladar? A língua, isso mesmo, a língua. E qual é a função do paladar? Sentir os sabores doces, salgados, azedos e amargos. E qual é a função do tato? Qual é o órgão responsável pelo tato? É a pele, né? Toda a nossa pele é responsável pelo tato, né? Principalmente as mãos, que são mais sensíveis. E qual é a função do tato? Sentir o toque, o frio, o calor e a dor.
Então, todos os órgãos dos sentidos, eles têm um órgão responsável e uma função que é exercida por esse órgão, certo? Então, vocês vão pensando bem nessa explicação. Então, vocês já sabem, né, que tem o órgão responsável e ela tem uma função. E a partir disso, então, o nosso corpo ele vai receber, ele vai perceber algo no ambiente, né? Os nossos olhos vão ver as luzes, né, as coisas, os nossos ouvidos vão ouvir algo, né? Nossa pele vai sentir algo. E aí, o que ela vai fazer com isso? Então, nós teremos reações, né? Quando a gente pega um objeto, a gente vai sentir se ele é macio, se ele é duro. Quando a gente escuta algo, a gente vai ter uma reação, né? Se é uma coisa agradável ou não. Quando a gente vê algo, nós temos alguma reação. Quando nós sentimos os cheiros, enfim, e os sabores também. Né, o nosso corpo ele tem uma reação, então o nosso corpo vai, né, os órgãos e sentidos vão sentir, o nosso corpo vai reagir. E como isso acontece? Através do cérebro, né? Então os sentidos que são a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato vão enviar todas essas mensagens que os órgãos perceberam no ambiente, vão enviar para o cérebro. O cérebro vai interpretar, decodificar isso e vai emitir uma reação para o nosso corpo. Então, os nossos órgãos são os nossos sensores, que eles vão sentir, né? E aí o nosso cérebro vai interpretar, vai entender e vai emitir para a nossa outra parte do corpo uma reação. Então, pensando nisso, vamos para o exercício número 2. Qual é a reação humana quando sentimos cheiros ruins? Nós temos a opção A e a opção B. Pense aí, quando nós sentimos um cheiro bom, nós fazemos uma expressão, né? E quando nós sentimos um cheiro ruim, geralmente nós vamos tentar sair daquele cheiro, tapar o nariz, fazer algo, né? Então, qual é a opção correta nesse caso? A letra B, isso mesmo, você vai tapar o nariz, vai tentar se livrar do mau cheiro, né? Então, se você já sabe que aquilo tem um cheiro ruim, você vai tentar se afastar. Então, o nosso corpo emite uma reação. O nosso sensor, que é o nariz, sentiu, mandou para o cérebro, ele interpretou, que cheiro ruim. Aí nós temos uma reação de tapar o nariz, de sair de perto, certo? Vamos para mais um exemplo? Então, nós temos aí, qual é a reação humana quando ouvimos um barulho muito alto? Nós temos duas opções, a letra A e a letra B. Quando você escuta um barulho muito alto que te incomoda, o que você faz? Geralmente, nós vamos tapar os ouvidos e vamos tentar sair de perto, né? Sair daquele local. E quando nós ouvimos algo agradável, que nós gostamos, a gente vai ouvir, vai ficar feliz, né? Ali na imagem nós temos ali um menino, né, protegendo os ouvidos ali de barulho muito alto, e temos um outro menino ouvindo uma música legal. Mas temos que tomar cuidado também com os fones de ouvido, né? A música pode ser agradável, o som pode ser agradável, mas se o som for muito alto dentro do fone de ouvido, né? O som que você colocou, ele pode ser prejudicial para a nossa saúde, né? Pode afetar a nossa audição. Então, temos que tomar bastante cuidado com isso. E barulhos altos, a poluição sonora, que são vários barulhos, buzinas, também afetam, né, a nossa saúde. E aí, qual é a reação? A gente vai, geralmente, tapar os ouvidos, né? Então, é a letra A, ali, o menino tapando os ouvidos. E por que eu tô falando tudo isso? Falando de sentidos humanos. O que isso tem a ver com a robótica? O que o corpo humano e a robótica têm a ver? Na verdade, toda a parte da robótica é inspirada nos seres humanos, né? Toda a parte, na verdade, a robótica tem essa função também, uma delas, né? É de construir coisas para facilitar a vida humana
E ela é inspirada nos modelos dos animais, né, dos seres humanos, de algo que nós temos. E aí a pesquisa, a tecnologia vai tentando criar isso de outra forma, de uma forma tecnológica, como as câmeras que parecem olhos, né, elas são inspiradas nos nossos olhos, as câmeras dos celulares, as câmeras de fotografia. Então, tudo que é criado na tecnologia, algumas coisas são inspiradas no corpo humano. Assim também na robótica. Então, vamos ver aqui. Então, os órgãos dos sentidos são como os sensores da robótica. Eles vão sentir, eles vão perceber algo no ambiente, né? Eles vão perceber uma luz, um som, algo, e aí eles vão mandar para o cérebro do robô, lá para a parte de programação. E aí, nós vamos emitir, né? No caso, ele vai atuar de alguma forma. E no nosso corpo vão ser reações do corpo humano. Então, os nossos órgãos dos sentidos vão sentir, vão mandar para o cérebro que vai interpretar e entender, e o nosso corpo vai emitir uma reação. Isso é feito biologicamente, a gente não programa. Então, o nosso corpo já vai reagir. No caso dos robôs, nós temos sensores que vão perceber algo no ambiente e nós temos atuadores que vão fazer alguma reação, mas ele precisa ser programado. Então, eu preciso programar o que o sensor deve perceber no ambiente e o que o atuador deve executar. Porque a gente sempre fala que a robótica tem duas frentes, certo? A montagem e a programação. Os sensores fazem parte da montagem, né? São itens que nós colocamos na nossa montagem, no nosso robô, de acordo com o nosso objetivo. E a programação é o que vai dar a função. O que aquele sensor deve perceber e o que aquele atuador deve executar. Mas, professora, o que são isso? Sensores e atuadores? Eu não entendi. Então, eu vou mostrar para vocês o que são os sensores e atuadores do nosso kit de robótica Ludobolt. Eu vou mostrar aqui em detalhes. Vejam aqui, nós temos a caixinha do kit de robótica Ludobolt. E olha o que vem dentro dessa caixinha. Nós temos aqui vários itens, tá? Eu vou começar com esses aqui. Esse aqui é o chamado de cérebro, é o M-Center, é onde fica salvo a programação. Tudo que a gente programa, ele fica aqui. Vocês estão vendo essas pecinhas aqui da frente? Aqui são chamadas de portas, tá? É onde a gente conecta ali o nosso cérebro ao nosso corpo, que é essa parte aqui. Essa parte aqui, ela possui motores, vocês estão vendo esse círculo laranja? São motores. E aqui atrás ele tem mais uma bolinha, e aqui ele tem sensores e LEDs, que também são sensores, tá? Eu já vou explicar isso em detalhes para vocês. E aqui tem mais uma porta que a gente chama, que é onde eu vou conectar aqui e aqui através de um fio. Agora eu vou mostrar para vocês aqui os sensores que vem nessa caixinha. Tem um sensor de movimento, esse parece um aviãozinho aqui, mas ele não vai fazer o nosso robô voar, eu já vou explicar como é que ele funciona. Um sensor de toque, que parece uma linguinha ali, e um sensor de presença. Eu vou explicar cada um deles agora, tá bom? Nós vamos começar falando dos atuadores. Então agora vocês vão ver os atuadores do Ludobolt. Observe na tela. Nós temos o atuador de luz, que vai emitir uma luz quando for programado. Vocês estão vendo ali o robozinho que está brilhando, os LEDs ali, parecem os olhos deles. Mas são dois LEDs que foram programados para emitir luz. E como que eu vou ver isso lá na programação? Quando eu for lá no programa M-Designer, quando eu for fazer a programação lá na escola, então eu posso encontrar como eu faço para acender esse atuador, acender essa luz, para que ele execute algo. Eu vou encontrar dessa forma lá como vocês estão vendo na programação. Quando o sinal da bandeirinha verde for clicado, e nós temos ali Color LED A, cor verde, então eu posso programar o LED A, que é de um lado, e Color LED B, com a cor azul. Então, eu tenho dois LEDs, eu posso programá-los, os dois com a mesma cor,
ou de cores diferentes. Então, quando eu for programar e eu quero que esse atuador funcione, que ele emita luz, então eu vou observar este comando, Color LED, certo? Agora eu vou mostrar para vocês mais um atuador, o atuador de som. Isso, esse kit de robótica, quando é montado, ele tem um atuador de som. Ele tem um atuador chamado buzzer, que ele vai emitir um som ali de dentro. A gente não consegue ver porque ele está interno, certo? E como eu vou ver isso lá na minha montagem? Eu faço a montagem e eu vou programar para que esse atuador funcione. E como eu vou enxergar isso lá na programação? Quando eu estou lá no M-Designer, eu vou ver essa programação. Se eu encontrar lá música buzzer, ali está a Little Apple, é uma musiquinha que já vem dentro do programa. Então, eu posso programar para que ele toque essa musiquinha. Ou eu posso encontrar a programação nota buzzer. E ali ele tem algumas notas musicais. Ele está em cifras, né? Quem entende de música sabe um pouquinho mais. Então, é possível você programar para que ele toque uma musiquinha de acordo com a sua atuação que você necessita. Então, no kit de robótica, vocês já viram 2 atuadores, o de luz e o de som. E ele tem um atuador bem importante que vocês já viram, que é o atuador de movimento, que faz o carrinho se movimentar, o carrinho ou qualquer montagem que você fizer. Aí, neste caso, está aparecendo o carrinho movimentando a roda. Vocês já aprenderam nessa aula. O que faz o movimento do carrinho? Os eixos, as rodas, mas elas precisam de uma força que vem do motor. Isso mesmo. O kit de robótica possui 2 motores internos e mais um motor externo. Nos motores internos é possível programar, olha aí na tela, o carro para frente. Então, é uma forma de que ele vá para frente, os motores vão funcionar. Carro vá para a esquerda, então também ele vai ser programado para que ele ande, então os motores vão ser acionados. E uma outra programação também que é possível é programar somente um motor de cada vez. Nós temos ali o motor A na velocidade 100 ou somente o motor B na velocidade 100. Então, eu posso programar para que somente um motor funcione de acordo com a minha montagem. Ou os 2 motores, o A e o B. Então, eles vão funcionar no mesmo sentido, certo? De acordo com o que eu quiser. Então, quando eu for programar lá esse atuador, ele vai sempre ser ou motor, ou para frente, ou até seguir linha. Então, são quando eu quero que esse atuador funcione, certo? Que os motores funcionem. Agora, vamos ver isso em detalhes? Vamos ver o funcionamento desses atuadores? Nós temos aqui algumas montagens que eu vou mostrar para vocês. Vou começar com essa aqui, essa montagem, a gente chama ela de Alien. E aqui eu vou ver o atuador de luz. Então, eu vou ligar aqui o meu robô. E aqui ele foi programado para usar um sensor, que daqui a pouco eu já vou falar para vocês. E ele está, olha lá, emitindo um som e os LEDs acenderam. Vamos ouvir o som? Isso, então aqui ele tem 2 atuadores, os LEDs que acenderam e o som que vocês ouviram. E agora eu vou mostrar para vocês o atuador dos motores, certo? Então, nós temos 2 motores, um que está aqui por baixo, embaixo dessa engrenagem, o motor A e o motor B. Eles foram acionados para funcionar juntos, movimentando aqui as vigas que representam as asas do passarinho, que essa é uma montagem do pássaro. Vamos ver se ele vai funcionar. Aqui, ó, eu cliquei e ele está, ó, o motor está girando. Ele está girando para movimentar as asas do passarinho, certo?
E aqui nós temos uma outra montagem também, olha aqui. Nós temos os motores, aqui o eixos e rodas. E os motores. E aqui ele foi programado somente um motor. O que vocês acham que ele vai fazer? Vamos ver, somente um motor vai funcionar. Vamos ver? Olha só, ele vai girar. Ó, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Somente uma rodinha está girando. A outra não está girando, porque somente um motor foi programado. Aí, dessa forma, com essa programação, o carrinho vai girar, ou a montagem que você quiser, como a montagem da roleta. Então, a gente programa somente um motor. Interessante, né? Vocês viram agora a função de alguns atuadores, eles desenvolvendo algo. Mas eu falei para vocês sobre os sensores do kit de robótica Ludobolt. Vamos ver alguns deles? Nós temos aqui o que vem na caixinha, o sensor de toque, que é esse que vocês estão vendo na tela, que parece que tem uma linguinha. Ele funciona ao clicar, quando você aperta ali, ele vai funcionar. Então ele é um sensor de toque. A gente pode fazer relação com o nosso tato, certo? Quando ele toca, ele sente alguma coisa. E aqui nós temos uma montagem que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, do pássaro Ludobolt. Olha ali, está marcado de verde o sensor de toque, mas ele vai sentir o toque. O que ele vai fazer? Então, ele precisa de um atuador. E qual é o atuador que vai funcionar ali? Os atuadores dos motores A e B. Então, quando ele for clicado, ele vai sim, né? O sensor vai perceber isso e vai fazer com que os motores funcionem. Olha lá na programação como isso aparece. Ali, ó, ou quando ali o sensor, né, que a gente coloca o botão da porta a 0. Lembra que eu falei para vocês que a porta é onde encaixa ali o conectorzinho? Então, quando ele sentir essa pressão desse toque, ele vai fazer o motor A e B na velocidade 100. Então, ele vai funcionar o motor. Essa é uma programação que está aparecendo ali, o sensor e o atuador. Agora, vamos conhecer os sensores do Ludobolt? Então, nós temos lá, observe na tela, o sensor de toque, que parece uma linguinha ali. Então, quando a gente aperta, ele vai funcionar. Então, ele é um sensor. Olha aí, nós temos uma montagem com esse sensor, o pássaro Ludobolt. Está aparecendo na tela marcado de verde. O sensor de toque, que vai sentir algo, ou seja, vai perceber algo no ambiente. E nós temos um atuador, que foi programado para funcionar, que é os atuadores motores A e B, que fizeram as asas do passarinho se movimentar, como vocês viram. Nós temos também sensor de presença, que vai perceber objetos próximos deles. Nós temos ali o carrinho Ludobolt, que também foi utilizado esse sensor de presença, que está marcado na tela ali. E o atuador que foi programado foi o atuador buzzer, que é o dispositivo que emite som, que ele vai fazer um barulho ao perceber algum objeto. Nós temos também o sensor de movimento. Ele tem esse sinal de um aviãozinho, mas ele não vai fazer o kit voar, não. Ele vai detectar o movimento para cima, para baixo, para um lado e para o outro. Nós temos ali uma montagem do Ludobolt, que ele foi montado e ele vai utilizar o sensor de movimento e os atuadores buzzer, que é o dispositivo que emite som, e os LEDs, dispositivo que emitem luz. E ele foi montado para fazer uma brincadeira chamada batata quente, talvez você conheça, é quando você vai passando um objeto de um para o outro e alguém fala, queimou. Então, aí a pessoa sai da brincadeira. Aí é uma forma de usar a robótica para fazer essa brincadeira, que daqui a pouco eu mostro um pouquinho para vocês. E nós temos também o sensor de luz. Olha lá, nós temos aqui o sensor de luz que fica ali marcado em verde, que ele vai localizar as cores. É um sensor que ele vai ver a luminosidade e vai reconhecer essa luminosidade para seguir uma linha ou para detectar algo.
como na montagem do carrinho seguidor de linha. Então, ele vai utilizar o sensor de luz e o atuador são os motores A e B. Então, ele vai perceber a luz, né? Ao refletir a luz, ele vai identificar a cor da linha, que nós temos algumas cores específicas, né? Que são as cores vermelho, verde, azul e preto, para que ele siga a linha. E aí, o atuador, que no caso são os motores que vão funcionar. Eu vou mostrar para vocês duas montagens hoje e as outras a gente vai mostrar nas próximas aulas. Vamos ver em detalhes? Então, olha aqui, nós temos algumas montagens que nós colocamos os sensores e programamos os atuadores. Eu vou mostrar para vocês 2 deles, os outros eu vou mostrar nas próximas aulas. Olha esse aqui vocês já viram e vamos ver novamente. Por quê? Porque ele tem um sensor de toque, olha aqui. Então, o sensor de toque vai perceber o meu toque e o atuador vai fazer com que os LEDs acendam e ele emita um som. Vamos confirmar, ó, vou clicar aqui. E ele está, ó, com os LEDs emitindo um barulhinho. Então, ele está mostrando uma nota de cada vez. Vocês viram? Então, eu usei o sensor de toque, que eu vou apertando, e ele vai emitindo um som, que o buzzer, né, que está dentro dele, que é um atuador, vai desenvolver. E os LEDs. Agora, eu vou mostrar esse outro aqui, ó. Ele tem o sensor de movimento, certo? Que vai perceber o movimento de cima para baixo, de um lado para o outro. E o que foi programado para que ele emita um som também e também as luzes. E esse que eu comentei com vocês que é possível, essa montagem, você brincar com ela. Vamos ver em funcionamento aqui, ó. Eu vou ligar e ela vai perceber o movimento. Ó, queimou, acendeu as luzes e fez um barulho. De novo, ó. Queimou, então olha só, aí ele vai acender os LEDs e ele vai perceber o movimento das minhas mãos, o movimento do objeto. Então, vocês viram aqui os atuadores, né, os sensores, aqui o sensor de movimento, o sensor de toque e os atuadores que foram usados, aqui foram os LEDs, aqui e também os LEDs e o buzzer, então, que emitiu o som de formas diferentes. Vocês perceberam? Vocês viram que interessante os sensores e atuadores do kit de robótica? Mas você já observou a utilização de sensores no seu cotidiano? Você já percebeu, ao ir a um shopping, a um mercado, que a porta se abre? Tem alguém abrindo aquela porta? Ou ela abre sozinha? Como será que ela funciona? Você já percebeu que tem alguns carros que, ao se aproximar um do outro, eles fazem um barulho avisando o motorista? O que será que é aquilo? São sensores. Você já entrou numa porta de um elevador, por exemplo, e ela está se fechando e ao se aproximar alguém, a porta abre novamente? São sensores. E onde mais nós temos sensores no nosso cotidiano? Na luz do poste, em outros lugares, tem vários sensores por aí. Então agora a sua missão depois dessa aula é perceber, observar. Se você não tinha percebido isso, passe a observar, olhar, ver se você encontra os sensores, onde eles são utilizados, de que forma. E você vai percebendo que os sensores estão aí, presentes na nossa vida, inclusive no celular, no tablet. Eles têm vários sensores. Quais será que você consegue identificar aí, de acordo com o que a gente já mostrou? Será que tem sensor de toque? Tem sensor de movimento? Quais sensores temos ali próximos da gente?
Então, na próxima aula, nós vamos continuar com esse assunto sobre sensores e atuadores e eu vou mostrar outras coisas bem interessantes. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês agora têm uma missão: perceber aí os sensores no seu cotidiano. E na próxima aula a gente vai continuar com esse tema e vocês vão imaginar aí quais as montagens que nós podemos fazer para representar os sensores e atuadores. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima. Tchau!